Fala, João, beleza? Vamos assistir aqui a filmagem que a gente fez semana passada, tá? Dos seus 4 estilos. Durante o vídeo eu vou fazer alguns comentários e dar algumas sugestões do que a gente pode tentar ajustar no nado, né? Para te fazer nadar cada vez mais rápido e eficiente. Então tudo que eu for colocando aqui, o ideal é que você vá pensando uma coisa de cada vez nos treinos, vá testando e vendo o que te ajuda a melhorar cada vez mais o desempenho, tá bom? Primeiro eu vou passar o vídeo sem falar nada para você se ver nadando e tirar as suas conclusões antes de eu falar qualquer coisa. Aí, legal, João. Agora que você já se viu nadando, deve ter já percebido algumas coisas, alguns detalhes. Aí é minha vez de ir parando em cada estilo e fazendo alguns comentários, tá bom? Vamos começar aqui pelo borboleta. Já de cara, ó, um ponto importante é que você empurrou a parede, né? Empurrou um pouquinho fraco e aí você deu, sei lá, uma ondulação, duas no máximo. E aí você já foi levantando a cabeça para olhar para frente. Já quis começar a nadar, sendo que você ainda está aqui no fundo. Opa, deixa eu passar pro borbo rapidinho. Às vezes aqui no aplicativo, quando eu vou passar em câmera lenta, ele vem pro estilo anterior. Agora sim, borboleta. Ó, você vai empurrar a parede. É bom que vai dar pra gente ver quantas ondulações você fez. Então, empurrou. Uma, duas, você já tá levantando a cabeça para olhar para frente, né? Já tá querendo começar a nadar. E aí, ó, o que acontece é que você perde muita velocidade quando faz isso, certo? Então, antes da gente começar a nadar, na parte submersa, isso vale para qualquer estilo, a gente precisa saber em que profundidade a gente está na água, só que sem olhar para frente. E isso a gente só consegue com muita experiência e prática, né? Então você tem que estar sempre se perguntando, né? Se sai em posição de flecha, tá trabalhando ondulação, aí você tem que se perguntar: tô muito fundo? Tô na superfície? Já é o momento de eu começar a nadar, dar a primeira braçada? Tem que estar sempre pensando nisso e sem olhar para frente. Não é pela visão que a gente acerta a altura da primeira braçada. É pelo conhecimento do corpo dentro do espaço, ok? Passando agora pro nado borboleta, eu gostei que a coordenação de braço e perna tá certinha. Isso é o mais importante. Só que repara, ó, como sua pernada tá muito separada, ó. Um pé batendo antes que o outro. Veja só, ó lá, sobe separado, chuta separado. Na verdade, numa competição, se um árbitro ficar olhando só para sua pernada de borbo, ele poderia até te desclassificar numa prova de borbo ou de medley. Porque isso aqui na verdade é quase que uma pernada de crawl. E aí tá fora da regra. Então é urgente conseguir deixar essas pernas totalmente juntas. Totalmente juntas. Tem que chutar para cima e para baixo ao mesmo tempo. Pernas coladas, pés colados.
tá? Não dá para bater uma perna de cada vez, ok? Esse é o mais importante no seu nado borbo. E na braçada, veja só, você está entrando, legal, só que aí você está empurrando. Aqui não dá para ver muito bem, deixa eu passar para outra braçada. Aqui dá para ver. Palma da mão está apontando para fora, então você está fazendo a primeira fase da puxada para fora, ó, fora, 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 fora. Aqui ainda está virada a palma da mão para fora. Aí aqui é que você está virando um pouquinho a palma da mão para trás, né? Tá mais ou menos para trás, um pouquinho para baixo. E aí você vem no caminho da braçada bem curtinha e já tira. Então vamos pensar dessa forma. Se você tivesse 100% da braçada para aproveitar, eu diria que você está aproveitando uns 30%, no máximo, né? E aí acaba te prejudicando na hora de ganhar eficiência. Então qual que é a ideia? Entrou aqui, ó, não aponta a palma da mão para fora, tá? Tenta posicionar, aqui estaria o braço, o antebraço. Então isso aqui seria o cotovelo, isso aqui seria a sua mão. Então depois que a mão afundou um pouquinho, é urgente que você aponte. Olha só o que eu vou falar, hein? Os dedos para baixo, que aí a palma da mão vai ficar virada para trás e você vai empurrar a água para trás o tempo todo até finalizar perto da coxa. Tá? Então a palma da mão, se a gente quer nadar para frente, a gente tem que empurrar a água para trás. E para empurrar a água para trás, a palma da nossa mão tem que estar virada para trás. Tá? Então, muito importante pensar nisso na hora de nadar o borboleta. Você acaba aproveitando pouco essa puxada. O que é uma pena porque a sua coordenação do nado, que às vezes é o que algumas pessoas erram, ela tá certinha. Então, só para resumir o borbo aqui, ó. Prioridade total, número 1, juntar as pernas para fazer o chute. Prioridade número 2, então depois que você acertar a perna, você começa a pensar no braço. Uma coisa de cada vez. E a braçada é simplesmente não, né? Porque falando é mais fácil do que fazer. Mas você precisa pensar em apontar os dedos para baixo, para a palma da mão ficar virada para trás e você conseguir empurrar muita água para trás. Ok? Esse borboleta tem um potencial grande, precisa só a gente acertar esses detalhes. Costas. Então, ó, em relação à posição de flecha, tá boa, só o queixo um pouquinho colado no peito, tá? Até na parte física a gente faz às vezes uns trabalhos de flecha, né? E eu sempre falo, ó, desencosta o queixo do peito. Então é justamente por isso. E aí você vem ondulando, né? Foi bem fundo até, mas tá tendo um rendimento legal. Aí olha só o que vai acontecer. Ó, aqui você ainda tá, veja bem, bem longe da superfície da água. A superfície da água está representada pela raia. Então, ó, aqui você já está começando a dar pernada de costas, então parou de ondular, pernada de costas. Já começou a primeira braçada, só que você tem isso tudo aqui de distância para a superfície ainda. Então você está começando a nadar muito antes de onde deveria. Ó, você já deu 2 braçadas e seu corpo nem tinha subido na superfície ainda. Então, igual eu falei no borbo, vale aqui para o costas. Precisa ter noção de que profundidade você está para começar a nadar. O nado começa sempre muito próximo à superfície, não esquece disso. Agora sim está na superfície, batimento de perna está bem constante, isso é legal, mas cuidado para as pernas não ficarem muito longe da superfície da água, que senão isso acaba puxando seu quadril um pouco para o fundo, tá? E a braçada eu gostei. Ó, aqui está um pouquinho virada para baixo a palma da mão, que, igual eu falei, não é interessante. A ideia é você deixar a palma da mão virada para trás para conseguir empurrar a água e ganhar velocidade para frente. Mas você rapidamente já corrige, ó. Aqui ainda está um pouco para baixo. Aí aqui virou para trás e aí está empurrando forte até a finalização. Só tenta aqui na finalização não deixar a mão nessa posição. Eu sei que tá ruim de enxergar assim, porque tá pausado, mas eu acho que dá para você perceber como a sua mão estava firme e de repente você acaba deixando esse punho um pouquinho mais mole, né? E aí você acaba perdendo justamente na finalização, que é um momento importante, você acaba perdendo firmeza na mão. Então a mão, em todos os nados, ela tem que estar sempre firme. Dentro d'água a mão é firme. Às vezes fora d'água a gente pode até relaxar ela um pouco,
mas dentro d'água não tem jeito, ela tem que estar firme para empurrar muita água. A mão é a parte do corpo, se não for a mais importante na natação, é uma das mais importantes. O que a gente faz com a posição da mão? Ó, aqui a mão tá firme. Aqui ela já não tá, ó. Então, procura lembrar sempre disso. A posição da cabeça tá legal aí no costas. Que é um estilo que eu vejo que você tem bastante facilidade para nadar. Então não esqueça aí no nado costas, prioridade número 1, mão firme e apontando para trás. Prioridade número 2, manter a pernada sempre constante na superfície para manter o corpo alto, corpo sempre alinhado. Vamos passar para o peito agora. Veja só como você vai fazer a mesma coisa que fez no borboleta e no costas. Quis começar a nadar muito cedo. Então, ó, tá fundo e já olhando para frente, já querendo começar a nadar. Ó, o quanto que perde de velocidade nessa subida, ó. Corpo quase parando. Então, isso é um dos pontos que você mais pode melhorar em todos os estilos. E aí aqui no peito, o que eu acho que a gente tem que melhorar? Ó, a gente sempre busca no peito a posição do corpo mais alinhada possível e próxima ao nível da água, tá? Então aqui eu vou te mostrar duas coisas que estão fugindo um pouquinho dessa posição de alinhamento. A primeira você deve estar olhando aqui já, que é a cabeça. Então quando a gente faz a braçada, olha lá, mais uma abraçada, recuperei os braços, então ó, recuperei. Quando eu recupero eu estico lá na frente. Essa cabeça tem que estar protegida entre os braços. Ela tinha que estar mais baixa aqui, né? Eu não podia de jeito nenhum estar vendo toda a sua touquinha preta aqui. Eu tinha que estar vendo no máximo a pontinha da touca. E olhe lá, tá? Para você não criar, deixa eu desenhar a setinha, essa resistência da água contra você mesmo. Isso faz a nossa velocidade diminuir. É só pensar como se estivesse te empurrando para trás mesmo. E se você quer ir para frente, nada te empurrando para trás vai te ajudar, certo? E a outra coisa que está deixando o seu corpo um pouquinho desalinhado é isso aqui, ó. Terminou a pernada, ó, a perna está muito longe da superfície da água. Então quando a gente termina a pernada de peito, é importante juntar calcanhar com calcanhar, deixar a perna bem estendida e deixar o corpo firme para ficar próximo à superfície da água. E não nessa distância aqui da superfície da água, ok? Então no peito, a questão aqui não é de pernada nem braçada por enquanto, e sim de melhorar a posição do corpo. Ó, veja só como a sua cabeça mexe muito. Ó, braçada, encaixou. Aí você já começa a mexer a cabeça, ó. Tá vendo? Isso aqui é um movimento só da cabeça. O corpo inteiro tá parado e a cabeça tá mexendo e não tem necessidade. Aí você continua mexendo, aí respira. Aí você vai voltar e já vai mexer de novo. Então, tenta lembrar de uma forma bem simples. No nado peito, a posição do corpo que menos tem que mexer é a cabeça. Aí você pode se perguntar, cara, mas como é que eu vou respirar? Concorda que a força da braçada e o próprio jeito que a gente nada peito já vai fazer nossa cabeça subir? Né? Na verdade, não é a cabeça que vai subir, é o tronco que vai subir o suficiente e com um leve movimento de cabeça, bem leve mesmo, eu me posiciono para respirar e retorno mexendo um pouco a cabeça. Né? O que faz minha cabeça sair da água é muito mais a minha braçada do que eu ficar mexendo o pescoço para cima e para baixo. Nunca se esqueça disso. Então, resumindo o peito, posição do corpo, tá? A gente quer sempre corpo alinhado. Cabeça subiu demais, desalinhou o corpo. Perna ficou funda, desalinhou o corpo, tá? A gente quer alinhamento, com a cabeça se mantendo no alinhamento e as pernas se mantendo altas, ok? Vamos fechar aqui com o cravo. Ó, vamos ver como é que foi a sua primeira abraçada, comparando com os outros estilos. Opa, tá vendo? De novo. Olhou pra frente, tá fundo.
e já começando a nadar. Então nos 4 estilos a gente pode melhorar isso daí. E aí aqui no nado, perna muito boa, e você já mostrou em séries de perna o quanto que você tem de força e resistência, isso é importantíssimo, tá? E aí aqui eu vejo problema parecido com o do peito, que é a cabeça mexendo muito. Então, ó, eu vou soltar umas 4 braçadas em velocidade normal. Repara como sua cabeça ela mexe para um lado, mexe para o outro, respira com muita força, volta mexendo. Dá uma olhada. Olha lá. Não vejo sua cabeça parada, tá toda hora mexendo. Uma hora tá olhando para baixo, outra hora tá olhando para frente. Então a gente precisa parar a cabeça. Parece besteira, mas se a cabeça tá paradinha, a tendência é que todo o corpo pare também. E com o corpo parado, pensa assim, é como se fosse um navio, né? O navio ele é uma estrutura que é bem firme, né? Óbvio, não vai ficar, não tem movimentos igual ao corpo humano. E aí tem um motor que leva para frente, né? O nosso corpo ele tem que ser visto como um navio. Então, o quanto mais firme e parado ele ficar, o meu motor vai me levar para frente. Qual que é o seu motor? É essa pernada boa que você tem e é o movimento dos braços. Né? Basicamente é isso. Então, mexer menos a cabeça para deixar o corpo firme. Vou te mostrar aqui como que seu corpo não está firme. Ó, aqui você está respirando e olha como eu estou vendo toda aqui a região, a sua barriga, o seu tronco, a sua sunga já está totalmente virada, né? E aí quando você volta da respiração, isso sim é uma posição de corpo firme. Eu estou vendo só o lado do seu quadril, só o lado da sua sunga. Estou vendo aqui só a lateral aqui da sua barriga ou suas costas, vamos colocar assim, a lateral do seu tronco. E isso é uma posição muito boa. A hora que a gente respira, o ideal é que isso aqui mexa ao mínimo possível. Um pouco vai mexer, porque quando a gente respira, isso mexe com o equilíbrio do corpo. Mas se a gente respirar com calma, mexendo um pouco a cabeça e de forma controlada, isso aqui vai mexer muito pouco. E na verdade, isso é o que os melhores nadadores de crawl conseguem fazer. É deixar o quadril e o tronco bem firmes. E a abraçada, até por não ficar repetitivo, é a mesma coisa do borbo. Você está apontando a palma da mão para trás. Para baixo, aliás. Então o ideal seria posicionar braço, antebraço. Aqui está o seu cotovelo, aqui é a sua mão. E aí os dedos vão apontar para baixo, palma da mão para trás. E aí você empurra a água para trás para vir para frente. Ok? Então, prioridade número 1 no crawl. Parar mais a cabeça, deixar ela bem paradinha para não afetar o equilíbrio do corpo. Prioridade número 2, igual do borboleta. Dedos para baixo, palma da mão para trás, empurrar a água para trás para ganhar velocidade para frente. Ação e reação. Ok, João? Essa foi sua filmagem. Muitos pontos positivos, bastante coisa para a gente trabalhar também. E aí não esqueça, não adianta querer resolver tudo de uma vez. Então vai nadar borboleta um dia no treino. Pensa um detalhe. Acertou esse detalhe? Pensa no próximo. Costas, vai nadar no treino. Vai fazer um de 200 costas em A1, em A2. Passa os 200 metros inteiro pensando em um dos detalhes e vai tentando corrigir. Peito, mesma coisa. Crawl, vai fazer 8 de 50, ou 2 de 200, ou 4 de 100, ou 8 de 25, o que for. Pega um detalhe e pensa, até você perceber que está no caminho certo. Beleza? É assim que a gente melhora a nossa técnica e, além disso, sempre se esforçar muito nos treinos. Tá? Nunca deixar de fazer força. Beleza? Abração e bons treinos.